E a nossa arbitragem brasileira? Maravilhosa, impecável. Talvez esse aqui seja um dos canais que mais fala sobre o assunto no Brasil. E procuro ser justo, observar o aspecto humano dos árbitros, não enxergo dolo, má intenção, não tenho provas para isso e nem tenho motivos para acreditar nisso. Mas assim, gente, até onde nós vamos ficar nessa? Até onde a gente vai olhar um campeonato caro? A CBF lucra muito com o Campeonato Brasileiro, tá? Bastante. Aliás, a CBF é uma entidade do ponto de vista financeiro muito saudável, bastante. E até quando a gente vai aceitar que a CBF submeta o seu campeonato a esse nível de incerteza quanto às marcações dos árbitros? Porque é o seguinte, quando o VAR pintou no Brasil, um dos argumentos dos defensores do VAR, e registre-se aqui um parêntese, eu sou o defensor da tecnologia, eu não sou um cara retrógrado que acha que o vídeo faz mal, que é saudável a discussão no bar no dia seguinte. Eu acho a discussão saudável, mas essa discussão ela tem que estar norteada no cumprimento das regras, numa segurança da aplicação daquilo que está dito nas normas do jogo. Não uma discussão vazia, não ficar glamourizando o erro. Ah, o erro faz parte, o erro torna o futebol mais charmoso. Nada disso. Futebol é um negócio caríssimo para a gente ficar lidando com erro como uma coisa normal e corriqueira. Ele precisa ser combatido. Então, feito esse parênteses, voltando. Quando o VAR chegou, um dos argumentos dos defensores do VAR, puxa vida, olha aí, ó, agora a gente vai ter um índice menor de erros, a gente vai ter uma clareza maior nas decisões, ferramentas que vão impedir que os árbitros errem tanto, vão minimizar o fator humano. Isso está acontecendo no Brasil, na prática? Por que você olha um lance como o de ontem, no gol anulado do Atlético Mineiro, o gol do Allan Kardec na Arena do Grêmio, e você não sai com a sensação do impedimento? Você sai com mais dúvidas. Quando usam a imagem, quando vem a repetição, usam o software, traçam as linhas, você fica com mais dúvida do que certeza. Tem alguma coisa errada aí? Tem algumas coisas erradas. E de novo a gente vai ter que falar sobre esse assunto no vídeo, porque chega da gente normalizar isso, chega da gente achar que não, faz parte, né? O fator humano ele vai continuar existindo. Tudo bem, ele sempre vai continuar existindo, mas a tecnologia chegou para minimizar o impacto disso. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Vídeo sobre VAR, arbitragem, postura de dirigente, postura de treinador e tudo mais. Like no vídeo, então vamos embora rumo a 120 mil inscritos. Só sobre posicionamento de clubes, no jogo contra o Botafogo, depois do jogo contra o Botafogo, o Grêmio foi derrotado em casa, o Renato Gaúcho se queixou bastante da arbitragem. No jogo de ontem, não há uma reclamação do Grêmio sobre a arbitragem, há do adversário, do Atlético Mineiro. O Filipão na coletiva falou bastante sobre a arbitragem, porque ontem, diferentemente do jogo Grêmio e Botafogo, quando o Grêmio se sentiu prejudicado, ontem o Atlético, e não o Grêmio, se sentiu prejudicado. Já disse o que penso e vou repetir. Não dou qualquer credibilidade, não dou qualquer valor à palavra de técnico de futebol depois de jogo, quando o time é prejudicado, reclamando sobre a arbitragem, porque ele não será, salvo algumas exceções. Até o Renato, para ser justo nessa fala contra o Botafogo, ele cita pontualmente algum outro momento onde o lance beneficiou e tal, mas em linhas gerais, treinadores, dirigentes, na hora que são beneficiados, não dizem nada. Sabe o que eu acho que teria muito valor? Você chegar na segunda-feira, depois da rodada, e aí um rival do Atlético... Lá veio a Alice do País das Maravilhas. O Cruzeiro, ele vai lá e solta uma nota assim: estamos muito preocupados com o rumo da arbitragem do Brasil. No final de semana houve erros claros. No final de semana houve episódios graves que deixaram em dúvida a competência da nossa arbitragem, a capacidade de uso da plataforma, inclusive num jogo do nosso maior rival, demonstrando que a gente quer o melhor para a arbitragem, porque hoje o teu rival está sendo ou prejudicado, ou alvo de uma marcação muito contestável, amanhã vai ser você. Não é que pode ser com você, será com você. Não tem a menor dúvida que vai ser com você. Então, no dia que os clubes fizerem esse tipo de movimento, quando eles não só em solidariedade aos co-irmãos, aos demais clubes, mas com o pensamento do produto, com o pensamento de melhoria do produto, os clubes se insurgirem contra isso. Não é falar só quando te prejudica, é falar quando prejudica o produto. Se o produto está sendo prejudicado, o seu clube está sendo prejudicado, o campeonato está perdendo valor, o seu clube está arrecadando menos, e o seu clube, nessa roleta russa que virou a arbitragem brasileira, ele pode ser a próxima vítima, pode ser disparada contra ele na rodada seguinte.
Daqui a 3, 4 dias, não precisa ser daqui a um ano, não. Então, quando os clubes, treinadores, dirigentes, todos os jogadores tiverem esse tipo de postura, eu vou passar a respeitar mais. Para mim, a manifestação do Filipão de ontem é só mais uma, como a do Renato outro dia, como a do Abel outro dia, como a do Sampaoli outro dia, como de qualquer treinador do Luxemburgo, de qualquer um. Todos gritam quando são prejudicados, ok? Mas vamos entrar no mérito do lance de ontem. Cara, com todo respeito, sim. Primeiro que a CBF emitiu um comunicado em abril, ditando algumas normas que baseariam as decisões das arbitragens no Campeonato Brasileiro, e uma delas fala sobre as tais linhas sobrepostas. Quando as linhas se sobrepuserem, será dada vantagem ao ataque. Só que me lembre aqui, me recorde de algum lance nesse Campeonato Brasileiro onde houve um traçamento de linhas com sobreposição. Inclusive, no lance de ontem, uma percepção muito clara que ficou para mim é que a linha que é traçada do pé do Bruno Vini, ela é traçada meio que cortando o pé do zagueiro do Grêmio, no meio, não exatamente no ponto final. Exato, de onde está o pé do jogador, que seria ali a parte mais avançada do corpo. Enfim, você tem uma dúvida sobre o traçamento da linha, se esse traçamento está sendo feito da melhor forma. Você tem um rigor excessivo da regra, que aí não é culpa da CBF, mas é algo que precisa ser discutido, porque você olha a imagem e você vê ali configurada uma gritante vantagem do Allan Kardec. Um impedimento, eu acho que... Por isso que a regra também tem que ser... A gente tem que dar pau na CBF, tem que dar pau na arbitragem, tem que dar pau na tecnologia que não está sendo bem empregada, na qualidade das câmeras, eu vou chegar nisso tudo. Mas a discussão da regra, ela precisa acontecer de maneira muito profunda. Várias sugestões têm sido dadas, a International Board, aquela história lá do Wenger, né? O corpo precisa estar totalmente à frente para ser dado impedimento. Esse debate, ele é inadiável pela velocidade do jogo e pela discussão e pela chegada do VAR. Eu acho que a chegada do VAR, ela acentua a gravidade disso, ela aumenta o olhar para isso. Um lance como o de ontem, vamos supor, porque aqui está tudo no campo da suposição, me desculpa, a gente pode supor tanto que o Kardec estava em condição legal e a linha foi mal traçada e a imagem não era clara o suficiente para isso, ou a gente pode supor que todos acertaram e o Kardec estava impedido. Mas é tudo no campo da suposição, a gente não tem plena segurança do que aconteceu no lance de ontem. Mas vamos supor que ele estivesse realmente, com o que diz o texto atual da regra, impedido. Aquilo configura mesmo esse impedimento milimétrico. Tudo é impedimento. 10 centímetros é impedimento, 10 metros é impedimento, 1 centímetro é impedimento, tudo é impedimento. Precisamos discutir essa regra. Ali foi configurada uma excessiva vantagem do Allan Kardec no lance contra o Bruno Vini. Temos que debater essa regra para ontem. Mas aí existem outros problemas. O traçamento das linhas, como eu disse, passa muitas vezes no Brasil a sensação de ser feito de forma equivocada. A resolução da imagem é altamente problemática. Quanto mais você aproxima, usa o software, mais você perde resolução, mais você perde clareza da imagem e até o ponto do contato exato da linha fica distorcido assim, fica difícil de você enxergar. Então, outra argumentação usada para defender a chegada do VAR, não sei se eu já citei no início do vídeo, a transparência. Então é o seguinte, agora nós vamos ter a imagem, aliás, não só na chegada do VAR, até com a mudança esse ano de colocar a imagem no telão, divulgar áudios, tudo sempre foi divulgado, pregado como tentativa de aumentar a transparência, ok? Então vamos aumentar a transparência, para que o torcedor veja a decisão que foi tomada e enxergue claramente o caminho que levou àquela decisão. Mas quando você tem uma imagem dessa qualidade, quando você tem linhas dessa qualidade, aí vou ter que escutar o Ricardinho Martins dizer que o VAR foi comprado na 25 de março. É o que eu tenho dito nos vídeos aqui. Gente, os clubes têm que chegar e falar o seguinte: CBF, esse VAR aí nós compramos aonde? Ah, nós compramos o fornecedor tal. É o melhor do mercado? Ah, não é. Onde é que está o melhor do mercado? Pô, tá em Seul, tá em Tóquio, tá em Riad. Pô, nós vamos lá comprar. Quanto custa? Quem é que vai pagar? Vamos resolver. Câmeras. Nós temos hoje apenas as câmeras das emissoras de TV que servem como munição para o VAR, né? Que abastecem o VAR com as imagens e é em cima delas que o VAR faz todo o traçamento, software, análise, replays, é tudo na transmissão da TV. As câmeras de TV hoje são suficientes?
Tem como a gente conversar com as TVs que transmitem o Campeonato Brasileiro? Hoje você tem os Jogos do Brasileiro sendo exibidos na Globo na aberta, no Sport TV na fechada, na TNT na fechada os Jogos do Atlético Paranaense e no Premier. Chega para os 4 e fala assim, escuta, vocês estão operando com que capacidade técnica para esses jogos? Qual é o critério do número de câmeras de acordo com determinado jogo? Qual é a resolução que vocês usam? Tem como melhorar? Não tem? Ok. Entendemos como é que as TVs vão fazer esse mapa de câmeras nos jogos? Podemos completar? A CBF pode ter as suas câmeras a mais que deem essa possibilidade de um outro tipo de análise, de um outro ângulo ou de uma outra resolução. É discutir, é debater. Porque, ok, tá, assim, o Filipão vai lá. Filipão, eu sei, eu não dou tanta credibilidade assim, porque o cara só reclama quando é prejudicado, mas ao mesmo tempo eu sei que, como técnico do time, ele é cobrado pela torcida para fazer isso. Se ele não fizer, pô, como é que pode? O nosso treinador, a gente foi prejudicado, o nosso treinador não gritou. Tá bom, ele vai lá e faz. É o papel dele, eu não gosto, mas eu entendo a posição dele. Ele tá numa posição diferente da minha. Agora, não pode ficar só nisso. O dirigente do Atlético, o dirigente do Palmeiras, o dirigente do Flamengo, ele tem que chegar e falar, CBF, e aí? Isso vai mudar quando? E aí não é só a questão da tecnologia, questões de interpretação dos árbitros. O Ademir não ter sido expulso ontem em Salvador, depois da voadora por trás que deu no Adson, qual a justificativa disso? Vai ficar difícil para o CNM na semana que vem defender o árbitro de ontem que não expulsou o Ademir. Sim, era lance para 2 vermelhos, não era para um só, não era para 2. E o cara permaneceu em campo. Então você precisa, assim, é uma loucura, é um negócio esquizofrênico. Um dia, um lance como esse é marcado vermelho, é expulsão, é falta. No outro dia, é completamente diferente a decisão da arbitragem. E nós estamos falando do mesmo campeonato, da mesma equipe de arbitragem, comandada pela mesma pessoa, pela mesma entidade. Parece que são campeonatos diferentes. Parece que sábado você vê um campeonato, domingo você vê outro. Alguma coisa tem que acontecer, gente. Esse mercado, eu insisto, esse mercado é milionário. É muito dinheiro que o Campeonato Brasileiro envolve. São muitas marcas patrocinando o Campeonato Brasileiro para a gente aceitar uma situação como essa. Vamos pegar os centros relevantes do futebol brasileiro. Pega os países campeões do mundo, que eu acho que pode ser uma referência interessante para você qualificar, colocar em prateleiras as praças onde se pratica o futebol mais vistoso, mais atraente, mais rico e etc. Né? Mais importante. Enfim, aí você tem lá Brasil, Argentina, Uruguai, Espanha, França, Inglaterra, aí você vai, Itália, Alemanha. Algum desses países tem uma arbitragem tão ruim quanto a nossa? Sério, algum deles tem. Nesse nível de insegurança, nesse nível de instabilidade emocional, nesse nível de erro, tem, sério. E até se você for colocar na relação entre a receita que aquele campeonato gera, né, e a frustração que a arbitragem gera, que muitas vezes é totalmente proporcional. É o que acontece no Brasil. É grave, cara, sério. Não é reclamação vazia, discursinho. O momento é grave. O momento da nossa arbitragem é muito grave. Tanto que a CBF sabe que o momento é grave, que para os jogos das semifinais da Copa do Brasil do meio de semana, ela fez tipo um retiro com os árbitros desses jogos. O Wilton e o Klaus vão apitar os jogos no meio de semana. O Wilton vai apitar Corinthians e São Paulo na terça, primeiro jogo da semifinal, e o Klaus vai apitar na quarta, Grêmio e Flamengo, primeiro jogo da outra semifinal. O que eles fizeram? Eu acho uma atitude louvável. Eu não vejo apenas erro em tudo, né? Como eu sempre digo, nem todo mundo não acerta o tempo todo, nem erra o tempo todo. Isso aqui, você pegar os caras, reunir esses caras durante um fim de semana, concentração, treinamento, reciclagem, rever algumas recomendações e tudo mais, tirar um pouco desse foco, eu acho válido. Com os árbitros, com os assistentes, com o quarto árbitro, com o VAR, com todo mundo. Você tem quase 20 pessoas envolvidas aí na arbitragem desses jogos de terça e quarta-feira. Mas isso é paliativo. Quando a gente diz, olha a importância do árbitro dedicar a vida dele exclusivamente à arbitragem, olha a importância, falei disso há 10 dias no vídeo, a importância do cara ter todo o tempo dele para revisar regras,
para reforçar a leitura sobre regras, para analisar a arbitragem fora do Brasil, para comparar com as práticas que são feitas lá fora, o cara viver, respirar a arbitragem, não é o cara ter outra profissão e ter a arbitragem como bico. Olha como isso é importante. Quando a CBF faz isso aqui às vésperas de uma semifinal da Copa do Brasil, ela só está referendando aquilo que muita gente pensa e eu também, sobre como é importante você ter o cara ali full time. Não é garantia de nada, porque se você tem o cara full time voltado para a arbitragem e o trabalho feito pelo comando continua ruim, também não vai adiantar tanto assim. Mas mostra que isso aqui é importante. Mostra que a CBF pelo menos está preocupada, ela tá pressionada. Ela tá vendo que a coisa tá fora de controle. E olha que já trocou de gente pra caramba, Gaciba, não sei mais quem, troca de gestão, e chega o CNM e não muda. Porque o quadro, o problema é muito mais profundo. Eu, inclusive, tenho dúvidas da capacidade das pessoas que estão aí, que compõem o quadro da arbitragem. Eu acho que talvez a maior parte, mais da metade desse quadro, não seja capaz, de verdade, capaz de ler, interpretar e aplicar regras. E de ter um equilíbrio emocional, de lidar com situações de pressão, com estádio cheio, com time mandante, com visitante, com grande, com pequeno, com tudo que a gente sabe que envolve futebol. Eu não sei se essas pessoas são capazes. Talvez esse quadro tenha que ser refundado, resetado, zerado. Eu tenho essa dúvida. Mas a CBF está vendo. A CBF está vendo que a coisa está descambando. E essa medida antes dos Jogos da Copa do Brasil é mais uma prova disso. Aliás, está descambando não. Desculpa, o termo está errado. Descambou e faz muito tempo. Está fora de controle a situação da arbitragem no Brasil. Mas eu insisto, para mim é limitação tecnológica e limitação de qualidade. Eu não acredito em dolo, eu não acredito em má intenção. Ah, isso não existe no futebol, na vida? Existe. Mas se existir no futebol brasileiro, me parece que possa ser algo apenas pontual. Eu acho que é mesmo um nível muito baixo, o nível do campeonato tá bom. Talvez esse ano a gente tenha, em termos de qualidade de jogos, a melhor edição do Campeonato Brasileiro dessas últimas aí. Mas em qualidade de arbitragem, a curva vai totalmente para o outro lado. Qualidade. O nosso maior problema, na minha opinião, é qualidade e não honestidade. Mas, se alguém tiver provas de desonestidade, faça um grande favor para mim. Apresente-as. Traga para mim, que eu vou fazer questão de ser o primeiro a colocar no ar. O que você pensa? Que assunto, hein? Que assunto batido, hein? Mas não muda, né? A gente tem que falar, não tem jeito. Deixa nos comentários aí. Para você, Ademir tinha que ter sido expulso ontem em Bahia e Corinthians? O gol do Allan Kardec tinha que ser validado? O Atlético foi prejudicado ou não? Deixa nos comentários aí. E amanhã nós vamos fazer o vídeo do resumo da rodada. Já vou antecipar para a galera. O vídeo de amanhã vai falar de Bruno Henrique, as falas do Bruno Henrique, que repercutiram muito depois do empate do Flamengo contra o América, e das grandes partidas que o América, das ótimas, dentro das suas limitações, partidas que o América vem fazendo recentemente. Foi só contra o Flamengo? Será? Foi uma exceção o que aconteceu ontem no Maracanã? Vamos falar do ambiente do Palmeiras e de algumas falas depois do jogo que deram o tom de como as coisas andam lá no vestiário. Vamos falar de Corinthians e São Paulo e o foco na Copa do Brasil. Vamos falar da boa atuação do Galo, mas que não ganha. Da questão envolvendo o Soares, de tanta coisa que aconteceu no sábado e também de hoje, né? Especialmente o jogo do líder hoje, o Botafogo, que vai pegar o Santos muito pressionado na Vila Belmiro. E também no vídeo de amanhã vai ter Copa do Mundo Feminina, porque amanhã é a estreia do Brasil, o vídeo vai sair depois do jogo do Brasil, 2 horas depois do jogo, então também vai ter espaço para a gente falar de Brasil e Panamá, e desde já desejando sorte para o time do Brasil nessa estreia amanhã. Então amanhã a gente se vê meio-dia com aquele vídeo grandão da segunda-feira, já tá virando até um podcast. A galera pediu, né? Agora vocês tomam aí. Bom domingo, juízo e tchau.